Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Masterclass aqui no canal Roberto Arteiro, né? Esse canal que está fornecendo informações gratuitas, 100% gratuito, liberado aqui para vocês sobre governança e gestão da informação e da tecnologia, sobre governança e gestão da transformação digital e da inovação. Então, meu nome é Roberto Arteiro, eu sou especialista em governança e estrategista digital. E nesse canal a gente está compartilhando muito das nossas experiências de mais de 15 anos, assessorando e ajudando profissionais e gestores a se transformarem em grandes gestores e profissionais exponenciais, usando as melhores práticas de governança e gestão para poder ganharem velocidade na execução das suas atividades. Vamos começar essa nossa aula de hoje, né? E toda vez que vocês verem o conceito, o assunto Masterclass, saibam, é uma aula onde a gente vai aprofundar sobre um aspecto específico dentro do conceito de governança, dentro das disciplinas de governança e gestão. Então, hoje, o nosso assunto de hoje é sobre como avaliar a maturidade em relação à LGPD. E eu não vou aqui, obviamente, perder tempo em relação do que é LGPD, porque eu tenho certeza que todo mundo que está conectado aqui hoje, nessa Masterclass, já sabe o que é LGPD. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está em vigor e ela impõe aos gestores e governantes de tecnologia, da informação e da tecnologia, aspectos regulatórios necessários e importantes. Então, todo mundo que está enfrentando a implantação de uma adoção das práticas recomendadas e preconizadas e determinadas pela Lei Geral de Proteção de Dados, enfrenta hoje a necessidade de saber como colocar a minha área de tecnologia, como fazer com que a organização responda do ponto de vista de gestão e governança da informação e da tecnologia, que é o nosso foco aqui dentro desse canal, como você estruturar essa área para atender a todas as mudanças organizacionais providas e promovidas pela adoção das práticas da LGPD. Então, o primeiro passo nesse processo, quando você vai fazer uma grande mudança organizacional, né? Além de você ter o desejo de mudança e tal, tudo bem, você já decidiu mudar. Agora, o primeiro passo é você saber aonde você está, em que estágio que eu estou, como que eu e a minha organização estão, como é que nós estamos dentro do contexto da LGPD. E é isso que a gente vai falar hoje aqui na Masterclass, é isso que a gente vai ensinar para vocês. Vamos aqui meter a mão na massa, vamos fazer um trabalho prático aqui de mostrar como que a gente avalia a maturidade de uma organização em relação à LGPD. E nessa apresentação, pessoal, um ponto importante que a gente precisa entender, e vocês precisam entender, é que, obviamente, que a gente precisa melhorar do cuidado que a gente tem nos nossos dados. É importante e é conhecido, e vocês que estão conectados aqui sabem que a tecnologia está no centro, mas muitas vezes vocês não conseguem colocar isso do ponto de vista de discurso prático, né? Como que eu falo para a minha equipe, como que eu falo para a minha organização, para as pessoas que estão conduzindo o processo da LGPD, que a tecnologia está no centro dessa história toda, com que nível de importância a tecnologia. Então, tem uma parte do COBIT, que é esse modelo, esse framework que nós usamos para governar e gerenciar a tecnologia, que ele fala o seguinte: a informação, pessoal, é o recurso estratégico mais importante que existe dentro de uma organização. Isso não é discutível, tá? Isso é fato. Hoje a informação ela é o sangue de uma... Se a organização da gente fosse o corpo humano, a informação é o sangue. Ela leva os nutrientes para todo o corpo humano, ou seja, ela leva a informação transitando dentro do nosso sistema. Ela é o sangue. Então, o que a gente precisa? A gente precisa dos serviços de tecnologia que capturam, que coletam, que analisam, que produzem, que armazenam, que distribuem essa informação. Então, por isso que os serviços de tecnologia da informação, eles são vitais dentro de um contexto onde a informação passa a ser um recurso estratégico. Então, uma vez que a gente entende isso, e obviamente a gente precisa agora perguntar quem vai tomar decisões sobre a gestão da informação e da tecnologia. Eu tenho visto muitos projetos de LGPD tirarem o pessoal da gestão e da governança da tecnologia dessa discussão. Quando está errado, né? Na verdade, se você tem os serviços de tecnologia responsáveis por manipular, processar, armazenar, disponibilizar, proteger
o teu modelo de informação corporativo, a tecnologia está no centro de um processo que envolve a Lei Geral de Proteção e Privacidade de Dados, tá bom? Mas quem que toma decisão sobre gestão de informação dentro da sua organização? Gestão da informação, gestão da tecnologia. A gente precisa entender que não só quem, mas como essas decisões são tomadas. São monocráticas, são colegiadas, são feitas em comitê. Como que isso acontece? E segundo, essas pessoas que estão tomando decisão estão preparadas para tomarem decisões relacionadas à informação e tecnologia? Não sei. Né? A gente vai descobrir isso quando a gente entender um pouquinho sobre o conceito de avaliação da maturidade. E a pergunta é, e se der errado alguma coisa? Quem vai se responsabilizar? Quem vai assumir a responsabilidade pelas decisões? Então, o accountability, a responsabilização sobre a tomada de decisão tem que estar muito clara dentro da organização. Daí vem a importância do conceito de governança. Então, quando a gente fala em governar algo, quando a gente fala em governança, e governança como a solução para um processo de responder essas dúvidas, essas perguntas que a gente está colocando para vocês, né? A governança, eu preciso definir aqui rapidamente o conceito de governança. Governar, pessoal, nada mais é do que direção e controle. Eu costumo usar muito essa imagem, né, do trem, e quando a gente vê um trem desgovernado, a primeira pergunta que a gente se faz é, o trem desgovernado, ele está sem o quê? E é muito comum as pessoas responderem, né, em sala de aula, responderem nossos alunos, nossos mentorados. Sempre que a gente pergunta, um trem desgovernado, o que ele lembra? Ele lembra um trem sem direção e sem controle. Então, governança ou governar alguma coisa é estabelecer um modelo de direção, estabelecer a direção para onde você vai e um modelo de controle. Isso é o conceito clássico de governança, seja ele a governança corporativa, seja o que for. E aí, quando a gente vem para o conceito do que é governança corporativa, veja, se você pega aqui as principais definições, seja do IBGC, seja, né, da ISACA, seja do que for o instituto, você pega o que é conceito de governança corporativa, nos manuais de governança corporativa. A governança corporativa é um conjunto de responsabilidades e práticas que a alta gestão vai tomar para si, com o objetivo de algumas coisas. Primeiro, fornecer uma direção, estabelecer os objetivos a serem alcançados, garantir que esses objetivos sejam alcançados, verificar se os riscos estão sendo gerenciados e verificar se os recursos corporativos estão sendo utilizados de forma responsável. E aí você vem todos os conceitos, os princípios da governança, né? Accountability, transparência, são, né, todos os princípios para se alcançar essa lógica que está escrita aqui. Muito bem, mas isso é a governança corporativa. E quando a gente fala da governança da informação e da tecnologia associada à informação, que é o que a gente chama da governança de INT, que é hoje o conceito que o COPT 2019 traz para a gente, né? Então, quando a gente olha para esse contexto, o COPT ele é um framework, ele é um modelo que ele resume praticamente todas as disciplinas de gestão. Se associa ao modelo de controle que veio dos modelos de auditoria do COSO e traz, que é hoje um modelo mais usado para a governança corporativa, né? Modelos contábeis de auditoria, né? Dentro do modelo de transparência corporativa. Então, ele se associa a tudo isso e ele traz um modelo de governança corporativa do uso da tecnologia e da informação dentro de uma organização. E, obviamente, a gente precisa entender que uma organização ela não chega a uma maturidade de governança de uma hora para outra. Não é assim, eu vou começar a fazer governança e amanhã a governança está instalada. Não funciona dessa forma. Governança é um processo, né? Eu vou melhorando a maturidade com que eu exerço o papel de governar alguma coisa, né? Então, eu tenho todo um processo de crescimento que vai levar de 2 a 5 anos para atingir um nível de maturidade se eu fizer um esforço concentrado, focado e consistente dentro de um caminho. Que a governança da informação e da tecnologia nos ajuda dentro desse contexto agora da LGPD. Vamos agora mergulhar dentro do contexto da LGPD. Se vocês quiserem mais detalhes sobre como fazer e como esse contexto da governança, do COB, do LGPD, como é que eles se conectam de uma maneira mais ampla, a gente tem dentro do nosso canal uma masterclass específica sobre governança de dados e LGPD. O objetivo da gente hoje aqui não é isso, é a gente focar agora num aspecto dessa disciplina de governar os dados, de governar a informação, que é como a gente avaliar maturidade, né? Como que a gente vai avaliar a maturidade da organização para a implantação do LGPD.
Quais são as práticas dentro do contexto da LGPD? Então, quando a gente olha para o COBIT, né, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês muito rapidamente do que é o conceito do COBIT. O COBIT, pessoal, ele ajuda as organizações a criar valor por meio da informação e da tecnologia, mantendo o equilíbrio entre três pilares, entre a obtenção de benefícios, a realização dos benefícios, entre a otimização dos riscos e a otimização dos recursos. Então, se uma organização ela quer criar valor com o uso da tecnologia, com a informação e o uso da tecnologia associada, ela precisa entender que ela precisa obter o benefício dessa tecnologia e dessa informação disponível. Ela precisa garantir que esses riscos estão controlados, ela precisa fazer isso com recursos otimizados. Não dá para pagar qualquer preço por isso aí. Muito bem. E quando a gente olha para o que o COBIT define dentro do framework de governança e gestão, ele define o que nós chamamos quais são os componentes. Então, ele define 7 componentes do teu sistema de governança. Então, ele diz, toda vez que você olhar para um sistema de governança e gestão, você precisa encarar esse modelo, essa visão, sobre 7 dimensões. Vamos pensar dessa forma, né? São os 7 componentes. Eu tenho que olhar como que estão meus processos, né? Como que estão minhas estruturas organizacionais, que obviamente tem pessoas ali dentro que executam esses processos, como que estão minhas políticas, meus princípios, meus procedimentos, como é que estão basicamente, nossas políticas internas, corporativas, que as pessoas que estão dentro das estruturas organizacionais devem seguir, como que está o meu modelo de informação básico, né? Você veja que a informação é um dos componentes do sistema de governança e gestão, como que está a cultura da minha organização para o uso e para a gestão da informação e da tecnologia. Como que estão as pessoas, como que estão as habilidades, as competências dessas pessoas que, primeiro, estão, de alguma forma, interagindo com a tecnologia, são os usuários, e também as pessoas que fazem parte das estruturas de tecnologia da organização ou de inovação que manipulam, que provêem serviços de tecnologia. Então, como que estão as competências dessas pessoas? Eu preciso me preocupar em relação a isso. E, por último, o 7º componente, como é que está hoje a minha arquitetura de serviço? Como é que estão os meus serviços, as minhas aplicações, a minha infraestrutura, para prover esse conjunto de serviços que, obviamente, disponibiliza um conjunto de informações para os nossos usuários. Então, quando a gente olha um modelo que o COBIT desenha, né, ele coloca isso de maneira muito clara para a gente, que quando a gente vai olhar para a organização, ou para olhar para um departamento, para um setor, para um contexto, né, e no caso aqui o contexto é LGPD, a gente precisa olhar esse contexto da LGPD sob o ponto de vista das 7 dimensões, dos 7 componentes do sistema. Eu não posso olhar o conceito, eu não posso avaliar como minha organização está, como meu sistema de gestão e governança da informação e da tecnologia está, olhando apenas processo, olhando apenas minha estrutura organizacional, olhando apenas como é que está a minha informação. E eu tenho visto muita falha em relação a isso hoje dentro dos projetos da LGPD. E eu quero fazer esse parêntese, né? Quando a gente olha hoje os projetos de implementação da LGPD, sem nenhum demérito, sem nenhum problema, eles têm sido conduzidos fortemente por pessoas da área do direito, né? Eles têm, ou seja, os advogados, as pessoas do direito, eles entenderam que existe aí uma oportunidade para eles implantarem compliance dentro das organizações. E eles entendem compliance como um conjunto de adequação a leis. Na verdade, compliance é muito mais do que isso. O compliance tem a ver com eu estabelecer um modelo de controle interno, um modelo de funcionamento da minha organização para respeitar as práticas ou as boas práticas na qual eu tenho o objetivo de cumprir. Seja essas boas práticas legais, e aí eu tenho um compliance legal, no caso da LGPD, sejam boas práticas de um normativo ou de um standard, né, de um padrão internacional. Ou seja, quando eu estabeleço um modelo de atendimento a um conjunto de práticas e eu estabeleço uma área de controle interno, esse trabalho é um trabalho de compliance. Muito bem. Dito isso, eu tenho visto que muitas vezes as implementações de LGPD, elas têm trazido receitas de bolo que negligenciam componentes desse sistema de gestão e governança. Muitas vezes eles negligenciam as estruturas organizacionais. Será que minhas estruturas organizacionais estão prontas e preparadas
com delegação de autoridade, com uma estrutura de atribuições adequadas para estabelecimento ou para atendimento às normas e leis ligadas à proteção de dados? Será que hoje as minhas políticas eles têm batido sempre, mas eu tenho que olhar quais são todas as minhas políticas que interferem no meu processo de privacidade e proteção de dados? Como que está o meu modelo de informação? Isso eles têm feito bem, né? Tem feito um catálogo de inventário de dados, quais são os dados sensíveis, quais são... Olham para os processos organizacionais, identifica-se quais as informações estão associadas aos processos, quais são dados sensíveis, aonde estão os dados sensíveis dentro da organização. Mas será que está se olhando como que está a cultura da organização em relação à gestão da informação? Porque o que adianta eu trazer um modelo de compliance engessado e a cultura da minha organização é uma cultura onde as pessoas não se responsabilizam? É uma cultura onde as pessoas simplesmente lidam com dados de uma maneira absolutamente ad hoc, sem formalismo ou sem registro. Eu não tenho, por exemplo, uma cultura de mudança, uma cultura de gestão da mudança, né, dentro da minha organização. Então, o que vai acontecer? Eu vou implantar alguma coisa e aquilo vai se deteriorar com o tempo. Isso tem acontecido em alguns casos e a gente tem visto isso acontecer. Outro ponto importante: todas as pessoas envolvidas estão treinadas, estão capacitadas, têm competências para entender, né, construídas para tratar a gestão da informação dentro agora de um contexto de privacidade. Então, quando a gente fala de classificação da informação, quando a gente fala de identificação de proprietário da informação, né? Quem que é o proprietário da informação? Porque a propriedade da informação, dentro do contexto da LGPD, ela define de quem é a informação. Então, a informação de quem que é essa informação? Dentro da organização, quem que é responsável por essa informação? Quem vai ter o accountability se houver um vazamento ou houver uma violação dessa informação? Então, isso tem que estar muito claro dentro da organização, esses papéis e responsabilidades. E, obviamente, o ponto mais crucial quando a gente olha para o ponto de vista da tecnologia e das informações suportadas por essa tecnologia ou disponibilizadas por esses sistemas tecnológicos. Como que estão as minhas aplicações? Como que estão meus serviços? Como que está a minha infraestrutura? Como que isso está posto para garantir o compliance com a minha Lei Geral de Proteção de Dados? Eu tenho visto organizações que mudam muita coisa, mas esquecem que, por exemplo, tem pessoas na área de tecnologia, na área de desenvolvimento, que têm acesso direto ao banco de dados de recursos humanos. E seja do ponto, seja da informação financeira, seja... porque o cara é o desenvolvedor lá da aplicação, é o administrador da aplicação, e ele tem acesso absolutamente direto ao banco de produção. Ou seja, como é que eu vou garantir a privacidade do dado, né, do titular do dado, se o dado, quem tem acesso ao dado, não tem o controle sobre esse acesso ao dado? Eu tenho acessos privilegiados absolutamente pouco gerenciados, em regra geral. Então, quando a gente olha sobre esse contexto, né, da LGPD, a gente precisa entender que avaliar a maturidade de uma organização sobre o contexto da implantação do LGPD envolve muito mais do que normalmente tem se feito. A gente tem 7 componentes que precisam ser avaliados do ponto de vista de governança e gestão de um modelo, tá bom? Então, mas eu tenho falado de governança, tenho falado de gestão. Qual é a diferença entre governar e gerir, né? Então, voltando para o COBIT, a governança, pessoal, ela envolve eu avaliar o contexto. Então, a avaliação de maturidade, ela faz parte de um contexto de governança. Eu estou avaliando o meu ambiente, o meu cenário, a minha gestão, como é que ela está. Baseado nessa avaliação, eu tomo decisões de direção. Eu defino planejamentos, eu monto um plano de adoção, eu defino um conjunto de ações. Ou seja, não ações, desculpa, mas objetivos. É o meu conjunto de direções. Para onde que eu quero ir? Eu quero chegar nesse nível de maturidade organizacional em relação a esse contexto. A gestão, uma vez que ela recebe esse norte, aí sim ela estabelece um planejamento, aí sim um plano de ação, o que ela vai fazer para conseguir cumprir essa direção estabelecida pela governança. E aí, quando ela estabelece essa lógica, né, você tem aí um planejamento. Esse planejamento, ele
você desenvolve, constrói soluções, tecnologias, processos, né, estruturas para que você entregue isso para o teu usuário e aí depois que você entrega isso, você monitora a entrega disso. Então, basicamente é isso que é feito hoje na gestão. Gerir alguma coisa é planejar, é construir, né, soluções, é entregar essas soluções para os usuários e, obviamente, é monitorar a entrega que você está fazendo. E aí, do outro lado da governança, uma vez que eu avaliei, uma vez que eu entreguei o norte, a direção, o plano estratégico, o plano que me define objetivos, nortes, se eu estou usando um modelo de OKR, meus objetivos, né, baseados no modelo de OKR, eu vou definir lá os meus OKRs de primeiro nível, né, e aí cada um vai derivando seus modelos de objetivos dentro dos departamentos, dentro das áreas, dentro dos sistemas, dentro das estruturas organizacionais. Mas eu defini o norte enquanto governança. Mas eu também preciso criar um monitoramento. E esse monitoramento é diferente do monitoramento da gestão. A gestão monitora como está entregando o serviço. Então, a gestão de tecnologia, ela está monitorando como que ela está entregando o serviço. Será que o usuário está satisfeito? Será que o usuário não está satisfeito? Será que o meu nível de serviço está adequado? Está dentro daquilo que eu esperava? Ou seja, eu estou monitorando a entrega dos meus serviços, dos meus projetos, etc. A governança não, ela monitora se os objetivos que ela definiu, se as direções que ela definiu, se elas estão sendo atingidas, se elas estão sendo buscadas e atingidas dentro do contexto da governança, ok? Então, governar e gerir são diferentes, são coisas diferentes, feitas por pessoas diferentes, por estruturas diferentes, e precisam existir as duas. Uma dá o norte, a outra faz a coisa acontecer, respondendo ao modelo de governança. Muito bem, quando a gente olha para o escopo do COBIT, primeiro, o COBIT não é só TI. Muita gente acha que COBIT é só falar de TI. Não, COBIT é um framework de negócio, é um framework corporativo. Ele entende que o COBIT é um modelo sobre gerenciar e governar a informação. Veja que está no COBIT desde o COBIT 5, inclusive. Né? O COBIT 2019 ele continua, ele reforça isso. Né? Então, seja qual for o meio que é utilizado, de ponta a ponta em toda a organização, todo local onde tem informação, você tem o modelo do COBIT podendo apoiar a gerenciar e governar essa informação. Obviamente, a gente faz isso através do uso, seja do uso da tecnologia, dos serviços tecnológicos que disponibilizam, capturam, né, distribuem, processam, analisam essas informações. E aí, o contexto do COBIT, muita gente pode estar aqui nos ouvindo e pensando assim, mas o COBIT é para uma empresa muito grande. O COBIT não foi pensado somente para empresas grandes, foi pensado para empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes, empresas de qualquer porte, de qualquer tipo, seja governo, seja empresa privada, seja instituições sem fins lucrativos, qualquer tipo de organização que entende que a informação é o seu recurso estratégico e que você tem serviços tecnológicos que disponibilizam, tratam e manipulam essa informação, você precisa e pode se beneficiar muito do COBIT para fazer isso. E quando a gente olha para o COBIT ele define, hoje dentro do COBIT 2019, né, ele define 40 objetivos de governança e gestão. Então, tem um conjunto, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas para vocês entenderem que o COBIT ele tem um conjunto de 40 grandes objetivos. Esses objetivos são definidos em objetivos de governança, que são 5, e objetivos de gestão, que são 35. Então, toda vez que eu penso em como governar a informação e a tecnologia associada, eu penso nesses 40 grandes objetivos, tá bom? Um desses objetivos, por exemplo, é como que eu vou gerenciar risco, outro é como gerenciar segurança, outro como eu vou gerenciar meus dados. Eu marquei em vermelho todos os objetivos que compõem o que nós chamamos da área focal relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando eu penso em proteção de dados, em privacidade de dados, eu estou normalmente lidando com esses objetivos. Se eu conseguir estar bem, né, com um nível de maturidade alto, nesses objetivos que está marcado em vermelho, do ponto de vista da adoção da LGPD, eu provavelmente estou me saindo bem do ponto de vista da adoção, tá bom? Cada um desses objetivos, é importante que se diga, cada um desses objetivos. Então, por exemplo, para que eu gerencie dados, o que eu preciso? Para que eu tenha meus dados gerenciados, eu preciso ter processos, eu preciso ter estruturas organizacionais, eu preciso ter cada um daqueles 7 componentes. E o COBIT traz isso para a gente, traz correlação
entre cada um desses objetivos e os 7 componentes. Então, quais são? Ele pega cada um desses objetivos e diz assim, quais são meus processos, qual é o processo que eu preciso lidar? Qual que é o modelo de informação? Que estruturas organizacionais estão relacionadas? Tudo isso, cada um daqueles elementos. O que eu tenho que me preocupar em relação à cultura? Quais são as políticas que estão relacionadas a esse objetivo? Né? Quais são os serviços que podem estar correlacionados ou podem nos ajudar a fazer uma entrega desse objetivo com mais consistência? Então, na hora que o COPT traz esse conceito para a gente, pessoal, e traz isso organizado e sistematizado, ele já facilita muito o trabalho da gente enquanto gestor que está adiante. Então, né? E aí eu venho falando de maturidade e tal, mas muita gente já ouviu falar assim, Roberto, mas eu tenho um conceito de capacidade, maturidade. Qual é a diferença entre eu avaliar a capacidade de alguma coisa e eu avaliar a maturidade de alguma coisa? Então, eu vou mostrar um conceito para vocês. O COPT ele traz esse conceito muito claro e muito tranquilo, tá? Primeiro, toda vez que eu estou falando de avaliar capacidade, toda vez que eu estou falando em capacidade, eu estou falando da dimensão de processos. Então, toda vez que eu avalio meus processos, eu estou avaliando a capacidade com que eu executo aqueles processos. Quando eu falo em maturidade, eu estou falando num conjunto de processos, se eu estou falando aqui dentro do contexto de uma CMMI 2.0, ou dentro de um contexto atual de um sistema de governança e gestão do COBIT, quando eu falo em maturidade, eu falo como que está o conjunto da obra, a capacidade dos meus processos versus ou combinado com ou seja, quando eu falo da maturidade, de um contexto de maturidade dentro do contexto de COBIT, eu estou falando de quê? Eu estou falando que eu preciso avaliar a capacidade dos meus processos e também preciso avaliar a capacidade dos outros elementos que compõem o sistema de governança, dentro do que o COBIT chama de uma área focal. Então, o que é uma área focal? É uma área de interesse. A LGPD ela é exatamente a lógica de uma área focal, de uma focus área dentro do contexto do COBIT. Então, a LGPD ela pode ser considerada como, por exemplo, segurança da informação poderia ser outra. Então, tem vários contextos. Então, dentro daquele contexto, quando eu elegi e elenquei em vermelho todos os objetivos que, na minha opinião, enquanto especialista, tá, compõem o contexto de privacidade e proteção de dados, eu estou estabelecendo, nesse momento, uma área focal. E essa área focal, para que eu avalie a maturidade com que a organização atua nesta área focal, o COPT diz, eu preciso avaliar a capacidade com que eu executo os processos de cada um daqueles objetivos e eu preciso avaliar a capacidade também dos outros elementos do sistema que compõem o sistema de governança. Eu preciso avaliar como que está a capacidade da minha estrutura organizacional, eu preciso avaliar como é que está a capacidade da minha cultura, como é que está a capacidade... Ou seja, quando eu olho capacidade, eu estou analisando o componente do sistema. Quando eu olho maturidade, eu olho o conjunto de capacidades de uma dada conjunto de componentes, de um contexto, sob o ponto de vista de um contexto específico. Não sei se ficou claro para vocês, mas essa é a diferença básica entre capacidade e maturidade. Então, toda vez que eu estou falando, eu vou avaliar a capacidade de um processo, né? Ou a capacidade de uma estrutura organizacional de executar as atividades dela, ou a capacidade de um modelo de informação de responder aos requisitos legais da LGPD, eu estou avaliando capacidade. Agora, quando eu junto tudo isso, eu dou um contexto de maturidade. Esse contexto de maturidade, segundo o COPT, ele pode ser dado sob o ponto de vista de uma área focal, né? Então, quando a gente olha sob o ponto de vista de capacidade, por exemplo, de processos, que é talvez o mais complexo de se fazer, e o COPT nos traz um guia de como fazer a avaliação de capacidade de cada um dos elementos, de cada um dos componentes, tá? O mais complexo deles são relacionados aos processos, que é o que a gente vai detalhar praticamente aqui para vocês, um modelo prático de como fazer isso, tá? Então, quando a gente vai avaliar a capacidade dos processos, essa avaliação ela vai de 0 a 5, ou seja, um processo ele pode estar no nível 0 de capacidade. Significa que eu não tenho nenhum elemento,
né, que me determine, ou que me crie um contexto ou um entendimento de que eu executo aquilo minimamente que seja dentro da minha organização. Quando eu estou no nível de capacidade 1 de um processo, eu estou estabelecendo, eu entendo que aquele processo, ele atende aos propósitos que ele foi criado, ele atende à missão, ao propósito principal dele. Ele ainda tem algumas lacunas, ele ainda tem alguns pontos, mas ele é o que a gente considera, ele está no nível de execução, ele é executado. O propósito dele é mais ou menos ou minimamente alcançado, ok? Quando a gente está no nível 2 de capacidade, a gente entende que o processo, primeiro, ele alcança o seu propósito plenamente, né? Talvez ainda não esteja completo no conjunto de atividades, no conjunto de características que precisam ser realizadas, mas eu tenho já alguma gestão sobre esse processo. No nível 3 de capacidade, o processo ele não só atinge o seu propósito, veja, que é incremental, né? Se eu primeiro, no nível 1 já tenho que alcançar o meu propósito, no nível 2 eu também tenho que alcançar o propósito, no nível 3, então, sempre incremental. O que eu tinha no nível anterior, mais alguma coisa. Então, no nível 3 eu tenho que alcançar o meu propósito, eu tenho que estar organizado esse processo, que é o nível 2, né? Tem que estar minimamente gerenciado e ele tem que estar documentado. Esse processo tem que estar bem definido dentro da organização para que ele seja repetível, para que as pessoas consigam executar, né? Saber como executar aquele processo. Então, um processo que não está documentado, que não é implantado, que as pessoas não são treinadas para serem executar, que você não tem, né, minimamente isso, você nunca tem esse processo no nível 3. No nível 4, a gente está falando de um processo que não só ele é executado, não só ele é gerenciado, não só ele alcança o propósito, não só ele está bem definido, como ele é monitorado. Ele é monitorado do seu ponto de vista de performance. Né? Eu tenho métricas associadas a esse processo, eu avalio essas métricas, eu acompanho essas métricas. E no nível 5, é um modelo, é um nível de capacidade onde eu tenho tudo isso que eu tinha anteriormente, eu avalio, tudo, mas agora eu estou num processo de otimização e de inovação. Ou seja, eu já olho para a minha medição, já entendo o que está acontecendo, monto um plano de transformação para aquele processo, consigo entender onde eu preciso intervir e eu estou continuamente melhorando, otimizando o meu processo. Então veja que esses são os 6 níveis, né, se a gente considerar do nível 0 até o nível 5, para entender a capacidade de um processo. Mas, Arteiro, é muito complexo. Como que eu vou... Será que essa avaliação de capacidade é só subjetiva? Lógico que não. Ela não é dessa... Isso aqui representa o nível qualitativo do resultado da avaliação. Agora, como fazer a avaliação de capacidade de um processo, a gente vai mostrar para vocês na prática a partir de agora. Tá bom? Então, essa é a grande contribuição dessa Masterclass, onde eu vou mostrar para vocês como fazer avaliação de capacidade. E, obviamente, entender que se eu faço avaliação de capacidade de processos, se eu avalio a capacidade das minhas estruturas organizacionais, de cada um dos 7 componentes, eu estou, no final da história, avaliando a maturidade com que eu faço alguma coisa, no caso específico dessa Masterclass, como eu implemento a LGPD, ok? Então, vamos lá. E aí, quando a gente olha para um nível de maturidade, veja que o nível de maturidade, ele continua existindo os 5 níveis, e os níveis eles são classificados em cima de um rótulo. Então, o nível 0 é um nível de maturidade incompleto. Então, se você chegar no final e disser assim, a minha organização está incompleta no atendimento LGPD, é porque ela não faz minimamente os processos, as estruturas, os componentes do sistema de gestão e governança não estão minimamente com capacidade suficiente. Como é que eu estabeleço o nível de maturidade em relação a uma área focal? Eu pego todos os meus objetivos que estão relacionados àquela área focal, no caso daqueles que eu marquei em vermelho, né? E eu faço o quê? Eu avalio a capacidade de cada componente do sistema, de cada objetivo daquele. Se quando eu avalio isso, esse conjunto de avaliações de capacidade, se eu tenho os meus processos, as minhas estruturas, o meu modelo de avaliação de capacidade, de tudo que eu vou avaliar dentro daquela área focal, pelo menos um ou outro não chegar no nível, ficar no nível 0, o contexto, o conjunto da obra é nível 0. Ou seja, o nível de maturidade ele é igual ao menor capacidade comum a todos os elementos que você precisa avaliar. Então, se eu avaliei o primeiro, deu nível de capacidade 1, o outro 2, o outro 2, o outro 2, o outro 3,
todos estão em 1. Então, a minha maturidade é 1. Ah, Roberto, mas eu tenho só um com 1 e vários outros componentes com 2 e nível 3 de capacidade. E a minha maturidade é 1, sim. Porque o nível de fortaleza do teu sistema é igual ao nível do elo mais fraco. Se o teu elo mais fraco está no nível 1 de capacidade, o teu nível de maturidade vai ser trazido para o nível de capacidade do elo mais fraco, ok? Então, essa é a lógica. Por quê? Desde que você entenda que todos aqueles componentes eles são essenciais para que você tenha uma área de foco, ou seja, no caso a LGPD, implantada ou adotada dentro da tua organização de maneira plena, de maneira completa, né, se pensando em todos os elementos que precisam ser pensados, ok? Então, eu tenho aqui no nível 0 uma maturidade incompleta, nível 1 uma maturidade inicial, depois uma maturidade gerenciada, ou seja, tem uma organização que gerencia, por exemplo, a LGPD bem, que tem um modelo muito bem definido, nível 3 de maturidade. Nível 4 é que ela já não só define, como ela quantifica, né? E continuamente está medindo como como aqueles processos, como aquelas estruturas estão respondendo à LGPD, e no nível 5 você tem uma maturidade otimizada, aquela organização que está num nível de otimização muito forte da sua maturidade com que ela trata a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, dado essa explicação e dado esse contexto, vamos agora para o mundo prático, né? Vamos tentar agora, né, mostrar para vocês, de maneira mais prática, tá? Como é que a gente faz essas coisas. Então, isso aqui é um material que na nossa mentoria a gente fornece para os nossos mentorados, né? Para cada um daqueles processos, para cada um daqueles objetivos de governança, dos 40 objetivos. Cada objetivo daquele tem um processo associado, né? E cada um desses objetivos, né, tem um processo. A gente faz uma planilha como essa, né? A gente tem um modelo aqui, um formulário pronto para que você faça a avaliação de capacidade daquele processo já prontinho, já todo destrinchado, para que você simplesmente execute, não perca tempo dentro da tua organização. Então, a gente fornece isso normalmente para os nossos mentorados e eu vou mostrar para vocês aqui, usar esse modelo para mostrar para vocês como funciona a avaliação, tá? Então, aqui eu peguei um objetivo específico, né, que é o objetivo de gerenciar dados, né, de dados gerenciados, e eu peguei aqui qual que era o propósito, né, o propósito desse processo, né? O processo de gerenciar dados, que está dentro do objetivo de ter dados gerenciados, ele, que é o APO 14 do COBIT, está dentro da dimensão de planejamento e organização, né, que é o APO. Ele tem como propósito garantir a utilização eficaz dos ativos de dados críticos para atingir as metas e objetivos da organização. Ou seja, eu tenho como objetivo garantir que eu use de maneira eficaz os meus ativos de dados, ou seja, as minhas informações, e o conceito de ativo de dados é mais amplo, né? E obviamente que eu uso de maneira eficaz e do ponto de vista também de atender o compliance aí. E aí, como é que eu faço? Dado um processo, né, dado qualquer que seja o processo, né? Isso aqui é a ficha de um dos processos. Você vê que tem várias outras abas aqui embaixo que representam vários outros, né, processos e tal. Quando eu vou avaliar o nível de capacidade, aqui está nível 1 até o nível 5, eu tenho o que a gente chama de atributos. Então, para o nível 1, eu tenho um atributo que eu preciso avaliar. Para o nível 2, eu tenho 2 atributos. Para o nível 3, eu tenho mais 2 atributos. Para o nível 4, eu tenho 2 atributos. E para o nível 5, eu tenho mais 2 atributos. Como que eu faço, então, para fazer essa avaliação, arteiro? Né? Eu faço assim, ó. Cada atributo, eu tenho aqui embaixo, eu vou avaliar agora esse atributo. Como é que eu avalio um atributo? Como é que eu avalio esse atributo 1.1? Esse atributo 1.1 é um atributo relacionado à execução do processo, né? E a execução do processo está associada às atividades que o COP traz, que você precisa estar fazendo, e cada atividade dessa tem um conjunto de entregas, um conjunto de outputs, né? Aquilo que você entrega como evidência de que você faz aquela atividade. Então, o trabalho de um avaliador COBIT, e aí eu estou falando aqui, pessoal, você pode ser um consultor, você pode ser um auditor, você pode ser um gestor, você pode ser um analista, você pode ser um assessor de governança, você pode ser... Não interessa o seu papel. Se você quer usar esse contexto para entender e avaliar a capacidade de um processo,
porque você quer melhorar o processo que você gerencia dentro da tua área de gestão, ou porque você é um gestor e quer ter uma visão de como que aquele processo está performando, está realizando dentro do teu sistema de gestão, ou porque você é um governante, né, e trabalha na alta gestão e faz parte do comitê e quer entender, avaliar como que está a capacidade de um dado processo. Lembrando que isso aqui é a capacidade de um processo. Quando eu somo a capacidade de todos os processos dentro de uma área focal, eu tenho avaliação de maturidade em relação ao processo. Se eu junto a isso a avaliação de capacidade dos outros componentes, eu tenho uma avaliação de maturidade completa do meu sistema focal, no caso aqui específico da minha LGPD. Então, vamos pegar agora um processo para vocês entenderem como que a gente faz a avaliação de capacidade, que é a base para a avaliação de maturidade. Então, eu vou aqui avaliar se eu entrego ou não essas coisas, esses outputs, esses resultados. Então, ele pergunta aqui, eu tenho uma estratégia de gerenciamento de dados? Isso está minimamente em algum canto, tem algum documento, alguma coisa que eu consiga dizer, ah, Roberto, mas eu não sei o que ele quer dizer com estratégia de gerenciamento de dados. Aí você vem para a atividade, então ele diz aqui, definir a forma de gerir e melhorar os ativos de dados de acordo com a estratégia e os objetivos da organização. Comunicar, veja, então ele definiu o que é estratégia. Então, a forma, está definida a forma de gerir e melhorar os ativos de dados de acordo com os objetivos, e os objetivos da organização, um deles pode ser atender o nível de compliance, atender o nível de privacidade, a compliance LGPD. Então, está claro isso? Eu tenho isso em algum canto, a minha estratégia? Ah, sim. Se eu digo aqui que sim, né? Se eu digo aqui que sim, a minha planilha já mostra. Obviamente, se eu estou fazendo uma avaliação e eu quero documentar, eu preciso dizer qual é a evidência. Ah, eu tenho o meu plano de estratégia de manuseio de dados dentro da minha organização, né? De dados. E aí, lembre-se que nesse caso, a gente não está falando só de dados sensíveis, a gente não está falando só de dados ligados ao dado tratado pela LGPD, né? A gente está falando de gerenciar dados de maneira de todos os meus ativos. Veja que a coisa é muito mais ampla. Muitas vezes a LGPD, o pessoal que está trabalhando com a LGPD está focando somente em dados sensíveis, porque o que a lei diz, então eu só preciso documentar o que é. Então, se eu só tenho dado sensível, eu documento aqui, só tenho dados sensíveis. Só documentei a estratégia de manuseio de dados sensíveis. Eu não tenho nenhum modelo de como gerir isso aqui dos outros dados. Minha preocupação é só focada num dado específico. Então, eu vou respondendo aqui a todas essas perguntas. Eventualmente, eu posso ter alguma que é não, eu posso ter alguma que é sim. Aí você vai dizer assim, poxa, Arteiro, mas como que eu sei, como que eu aprendo sobre cada um dessas atividades? Como que eu aprendo sobre cada uma dessas entregas, desses outputs? Uma coisa que a gente tem feito, né, e você vai precisar fazer, se você está sozinho, você tem que ler, você tem que estudar e você tem que buscar entender, porque o framework ele é público. Você pode baixar, ele é gratuito, e você simplesmente pode ir lá e baixar dentro do site da Exaca, né? exaca.org/COBIT, e você baixa o COBIT. Ah, mas, poxa, como é que a gente faz para acelerar? O que eu tenho feito para acelerar o trabalho das pessoas que eu mentoro? Né? Eu gravo o que eu chamo de resenha. Eu tenho um vídeo de 30, 40 minutos sobre cada um dos processos, onde eu comento e dou uma aula de 30, 40 minutos sobre cada um dos 40 processos. Então, você consegue, com isso, entender em 30, 40 minutos, rapidamente, sobre um dado contexto, para depois você vir fazer a avaliação. A primeira avaliação vai ser perfeita? Não. A primeira avaliação vai ser aquilo que é possível, aquilo que você entende. Com certeza, quando você vai repetindo esse processo de avaliação de capacidade, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, você vai começar a melhorar o entendimento sobre o que é aquele processo. E aí a pergunta é, com quem que eu devo avaliar isso? Como que eu devo avaliar isso? Eu devo avaliar, juntar a equipe que trabalha com, no caso aqui específico desse processo que eu estou dando exemplo, gerenciar dados. Eu pego a minha equipe que gerencia dados, né, que governa dados, e de várias áreas, veja que não é só dentro da área de tecnologia, né? Eu posso ter várias áreas dentro da minha organização que, de alguma forma, interferem no modelo de gerenciar e governar dados dentro da minha organização. Então, eu preciso identificar quem são esses atores, eu preciso colocar essas pessoas na mesa e eu preciso fazer com que elas participem dessa reunião de avaliação. Como se fosse
um processo de auditoria é um processo de avaliação. O processo de avaliação ele segue parâmetros parecidos com o modelo de avaliação de uma auditoria. Só que a diferença é que aqui o conceito aqui não é encontrar uma não conformidade, é simplesmente fazer uma avaliação para que você possa ter isso entregue, para entender o contexto onde você está. Então, quando você trabalha esse contexto e você vai aqui preenchendo, né? Cada vez que você vai preenchendo, essa planilha vai automaticamente calculando, ou seja, ele calcula quantos por cento dos meus outputs estão presentes, com isso ele avalia as atividades, ele vai avaliando as atividades e ele vai dando um score para o teu atributo. Então, o teu primeiro atributo vai ganhando um score. Quando esse score passa de 85%, na verdade, quando ele passa de 50%, você conseguiu atingir o nível mínimo para estar naquele nível, no caso aqui é o nível 1. Então, quando eu avalio um atributo, ele passou de 50%, eu estou naquele nível de capacidade. Se ele passar de 85%, eu estou habilitado a avaliar os atributos dos próximos níveis. Então, se eu chegar aqui a 85% no atributo de nível 1, eu estou habilitado para avaliar os atributos do nível 2. Se os dois atributos de nível 2 passarem de 50%, o meu processo está no nível 2 de capacidade. Se os dois passarem de 85%, eu estou habilitado para avaliar o nível 3. E assim, subsequentemente. Até que eu chegue num nível onde eu avalio os atributos e eles sejam inferior a 85%, aí eu não estou mais habilitado a avaliar o próximo nível. E aí eu pergunto, naquele nível que eu parei, os meus atributos estão superiores a 50%, ambos? Se sim, eu estou nesse nível de qualificação de capacidade. Se não, eu estou no nível anterior. E é assim que eu defino o resultado da minha avaliação. E, Roberto, o que são os outros níveis, os outros atributos? O primeiro atributo é simples, né? Eu avalio as entregas do meu processo. Então, eu preciso entender o processo. O nível 2 em diante, os atributos, eles não estão mais correlacionados diretamente à entrega do processo, mas sim a aspectos de gerenciamento do processo. Então, eu vou avaliar aqui, por exemplo, no atributo 2.1, o como eu estou gerenciando a execução desse processo. Será que eu tenho uma documentação mínima que seja do escopo do processo? Tem clareza do escopo? As pessoas têm clareza do escopo? Veja que eu não estou falando se tem um documento formal do processo. Esse processo ele tem um escopo claro, onde começa, onde termina, quem executa, né? O plano desse processo tem detalhe, então, sobre o desempenho. O que eu espero do desempenho desse processo? O que eu espero de resultado desse processo? Seja qual seja o processo que eu esteja avaliando. Tá bom? Então eu vou avaliar a mesma coisa, eu vou avaliar se essas entregas estão presentes, se esses outputs estão presentes. Se eu avalio, ele vai avaliando, obviamente, os meus subelementos aqui, que vão avaliando no final o meu atributo. E com isso, se eu for respondendo aqui, imagine que, as pessoas sabem o que é governar e gerenciar dados, o escopo está bem claro, está bem definido, as pessoas sabem o que é isso. Mas isso aqui eu não tenho, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho, isso aqui eu não consigo provar. E à medida que eu vou respondendo isso, eu tento, obviamente, ir evidenciando, para que isso fique registrado, essa minha avaliação. E à medida que eu vou fazendo isso, o atributo nível 2, ele vai crescendo, o nível 2.1. Mas, Arteiro, você não disse que eu só poderia avaliar o nível 2? Para eu estar habilitado para avaliar o nível 2, o nível 1 tem que passar de 85%. Essa foi a nossa masterclass de hoje, né? Para vocês entenderem que quando a gente precisa avaliar a maturidade de uma organização em relação a um conjunto de elementos, no caso aqui específico, em relação ao LGPD, em relação ao compliance LGPD, primeira coisa que eu preciso fazer, olhando para o COBIT, é quais são todos os objetivos de governança e gestão que estão relacionados à necessidade de controle da privacidade e da proteção de dados. Depois eu me pergunto, depois eu vou questionar e vou perguntar como que eu estou em termos de capacidade de cada elemento do sistema de governança que faz parte desse modelo. Quando eu avalio a capacidade de todos eles, com isso eu consigo resumir e identificar em que nível de maturidade eu estou dentro da minha organização. Então, se você gostou dessa masterclass, se você achou que isso agregou valor para você, né?
nos segue, se inscreve aqui no nosso canal, segue nossa página no Facebook, acompanha a gente no Instagram e com certeza a gente vai se ver nos próximos vídeos. Meu nome é Roberto Arteiro, eu sou especialista em governança e estrategista digital. Muito boa noite e até o nosso próximo vídeo do nosso canal, tá bom? Abraço e até logo.